Em 2009, a The Economist publicou esta revista aqui. E o título era O Brasil Decola. 4 anos depois, ela publicou essa revista aqui, com o título O Brasil Estragou Tudo. E eu tenho certeza que você já ouviu essa história várias e várias vezes. Parece que o Brasil sempre está muito perto de decolar, mas isso nunca acontece. Sempre estamos correndo em círculo e o futuro nunca chega. Uma pergunta que fica é, por que o Brasil nunca conseguiu decolar? Por que o Brasil nunca foi para frente? Mas antes de responder essa pergunta, a gente precisa entender o que é um país desenvolvido. Você já deve ter ouvido falar que lá no passado existiam 3 classificações principais: primeiro mundo, segundo mundo e o terceiro mundo. Tudo isso nasceu no início da Guerra Fria, com a divisão da Alemanha em lado oriental e lado ocidental, onde o primeiro mundo eram os aliados dos Estados Unidos, ou seja, o mundo ocidental e capitalista. Já o segundo mundo representava todos os aliados da antiga União Soviética, que eram conhecidos como países do segundo mundo. E os países do terceiro mundo eram todos aqueles que ficaram neutros durante a Segunda Guerra Mundial. Mas passados alguns anos, esses termos caíram por terra. E hoje, o que mede se um país é ou não desenvolvido é o Índice de Desenvolvimento Humano, mais conhecido como IDH. E ele mede basicamente 3 indicadores: saúde, educação e renda. Onde a saúde é medida pelo tempo médio de expectativa de vida da população, a educação é quantos anos as pessoas passam estudando, e terceiro, a renda é medida através do PIB per capita. Mas aí o que muitos podem se perguntar, por que não utilizar apenas a riqueza per capita ou a riqueza total de um país para representar se ele é ou não desenvolvido? Pense o seguinte, se o Elon Musk se mudasse amanhã para uma cidadezinha qualquer no interior da Índia, naturalmente aquela cidade aumentaria muito o PIB per capita, mas isso não representaria o que realmente é a realidade daquele local. Por isso, não se utiliza apenas a renda per capita como o indicador principal que define se o país é ou não desenvolvido. Agora que já está claro o que um país precisa para ser desenvolvido ou não, como isso é medido? Basicamente, esses 3 indicadores compõem uma nota só, que vai de 0 a 1. E quanto mais perto de 1, mais aquele país é desenvolvido. E para definir se um país é ou não desenvolvido, a nota do IDH deve ser superior a 0,8. Hoje, o Brasil ocupa a 84ª posição em 193 países avaliados. E a pontuação do Brasil é de 0,78. Parece pouco, né? Mas é aí que está a armadilha. Deixa eu te explicar. Primeiro, o que o número esconde? Ele não considera a realidade como um todo de um país. Para você ter uma ideia, a Argentina, que de tempos em tempos está quebrando, tecnicamente é desenvolvida, mas todos nós sabemos que não é bem assim. Se a gente ajustar esse mesmo IDH e considerar também a desigualdade dentro do país, a nota do Brasil despenca mais de 200 pontos. E aí a gente percebe que no papel o Brasil está quase se tornando um país desenvolvido, mas você percebe como esse indicador não representa a realidade de um país como o Brasil? Mas eu não estou aqui para julgar se o IDH é ou não o melhor jeito de medir isso. O que importa é a pergunta que fica. Por que um país que começou pior que a gente chegou lá e o Brasil ficou pelo caminho? E a resposta não é geografia, não é político, mas sim 3 decisões. 3 escolhas que a gente fez no passado e que outros países fizeram diferente. A primeira decisão foi lá nos anos 60 e 70. O Brasil fechou a economia para proteger a indústria nacional da concorrência de fora. A ideia parecia boa. Sem competição estrangeira, a indústria brasileira cresceria forte. E para entender por que isso tudo deu errado, vale olhar para um país que fez tudo diferente, a Coreia do Sul. Lá nos anos 60, a Coreia era mais pobre que o Brasil, tinha metade da nossa renda per capita, um país arrasado pela guerra, sem petróleo, sem minério e sem terra boa para plantar. Hoje, a Coreia tem 4 vezes a nossa renda. E aqui está a parte que quase todo mundo erra. A Coreia fez exatamente a mesma coisa que o Brasil. Protegeu a indústria, o Estado escolheu os setores, levantou barreiras e isso fez com que o país mudasse totalmente.
A Hyundai, no começo, era uma carroça. A Toyota, no Japão, também era. Então, a diferença não foi proteger ou não proteger, mas sim o que veio em contrapartida. Na Coreia, a proteção vinha com uma exigência. Você tem que exportar, tem que competir lá fora. Se não competir, perde o benefício. E tinha mais: montadoras estrangeiras que quisessem vender na Coreia eram obrigadas a transferir tecnologia para a indústria local. No Brasil, a gente protegeu e não cobrou nada em troca. Sem meta, sem prazo, sem exigência de competir. E o resultado? Décadas de uma indústria vendendo carro ruim para um mercado que não tinha nenhuma escolha. E aí, nos anos 90, veio a segunda metade desse erro. O Brasil abriu tudo de uma vez, sem transição. Empresa que nunca competiu na vida foi jogada no ringue mundial da noite para o dia. A Ingesa, que exportava blindados para o mundo, sumiu. E as que sobreviveram? Embraer e Embrapa. As duas nasceram estatais, foram protegidas até ficarem competitivas e hoje estão na fronteira da tecnologia mundial. A segunda decisão é a que mais marcou quem viveu há poucas décadas atrás. Nos anos 80 e 90, o Brasil conviveu com uma inflação fora de controle. A gente trocou de moeda 3 vezes em apenas 4 anos. Teve ano de inflação passando de 2.000%. Você recebia o salário e corria para o mercado, porque em uma semana aquele dinheiro já não valia nada. Com o Plano Real, o jogo mudou, mas o trauma ficou. E ele tem preço até hoje. Em 2026, o Brasil tem o maior juro real do mundo, perto de 10% ao ano. E agora conecta uma coisa com a outra. Por que o Brasil quase não investe? Olha o incentivo. Sem emprestar para o governo rende quase 10% ao ano, sem risco, por que alguém ia construir uma fábrica? E esse que é o ponto. Para um país crescer, alguém precisa investir, comprar máquina, montar fábrica, fazer estrada. E o Brasil investe ano após ano cerca de 17% do que produz, enquanto a média mundial é de 26%. Já a Ásia passou dos 40%. Em uma lista de 174 países, só 30 investiram menos que o Brasil na última década. Sim, 30. A terceira e mais contraintuitiva das três, você já ouviu 1000 vezes. O problema do Brasil é a educação. É só investir em educação que tudo se resolve. Só que olha o número. O Brasil investe 5,6% do que produz em educação. A Coreia do Sul investe 4,5%. A gente investe proporcionalmente mais do que a Coreia. Mas por que nada dá certo? E o resultado? O Brasil triplicou o tempo de estudo da população, mas a produtividade ficou parada no mesmo lugar. E o que esse dado nos mostra? Anos sentado na escola não são a mesma coisa que aprendizado. Mais de 70% dos jovens brasileiros de 15 anos estão abaixo do nível básico de matemática. Então, respondendo à pergunta, o Brasil hoje ainda é um país subdesenvolvido por um acúmulo de decisões erradas. Decisões que outros países que começaram piores que a gente tomaram diferente. E a parte que incomoda, país do futuro, é uma frase de 1941. Faz mais de 80 anos que a gente ouve essa história. Se inscreve no canal se gostou desse vídeo e deixe seu joinha.